Graça e paz, amados. Hoje, 26 de junho de 2020, vamos celebrar ao nosso bom e amoroso Deus, entoando cânticos, estudando a palavra, pregando o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34 até 38. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, nós encontramos esse texto na sequência da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Os discípulos tinham ido até a cidade comprar alimento e Jesus ficou ali perto de um poço e veio uma mulher de Samaria para retirar água. E Jesus começa um diálogo com ela, compartilha da verdade e que Deus estava procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí então os discípulos retornam da cidade, encontram Jesus conversando com a mulher, e aí então Jesus menciona esse texto que nós vamos ler, João capítulo 4, versículo 34 a 38, com duas ênfases aqui. Jesus procurava priorizar, fazer a vontade do Pai em sua vida. E ele também fala aos discípulos e a nós que a colheita está pronta. Nós precisamos colher a vida das pessoas que estão preparadas para ouvir o Evangelho, colocar a fé em Cristo e serem salvas por meio de Cristo e a sua graça. Vamos ler então João capítulo 4, versículo 34 a 38. Assim diz a palavra do Senhor. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Então essa palavra do Senhor, ele nos incentiva a fazer esse trabalho de parceria. Um é o que semeia, outro é o que colhe, mas as vidas estão prontas para ouvir a mensagem e assim se converterem e serem salvas. Que nós possamos, como Jesus, fazer a vontade de Deus como prioridade em nossas vidas. Ele fala aí bem claro no versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra que ele determinou. E assim, queridos, Deus já preparou uma grande colheita de vidas a serem salvas. E agora nós precisamos fazer ambos os trabalhos, semear a palavra e colher vidas para a glória de Deus. Vamos orar e após a nossa oração vamos cantar, exaltar ao Senhor, vamos ser edificados também pela palavra que Deus tem preparado aos nossos corações. Hoje temos participação especial da família Silva, a nossa família parceira da obra missionária. Então vamos orar, vamos cantar, vamos ser edificados pela palavra. Senhor, muito obrigado por esse momento que temos aqui de celebração. Venha, Deus, abençoar cada um que está participando desse culto através das redes sociais. Agora, ó Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E fala, Senhor, com poder aos nossos corações e mentes. E ajuda-nos, ó Pai,
a estarmos preparados para acolher essa palavra em nossos corações e que possamos, como Jesus, priorizar fazer a tua vontade em nossas vidas. Recebe, ó Pai, esse culto e agora dirige os nossos cânticos, dirige, ó Pai, a palavra aos nossos corações, edifica a tua igreja e é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Aqui agora é manhã, uma manhã de sábado bem ensolarada aqui em Goiânia, bem gostoso. E foi o motivo pelo qual eu quis fazer esse louvor aqui fora, para que nós pudéssemos observar todas as maravilhas do Senhor. Às vezes nossos olhos, nossa carne nos leva a olhar apenas para aquilo que está dando errado na nossa vida, ou aquilo que está sendo difícil. Mas há tantas coisas boas do Senhor na nossa vida, há tantas coisas que o Senhor tem feito. Acho que se eu ficar quietinha, talvez você consiga até ouvir o canto dos pássaros aqui. A palavra do Senhor diz que toda a criação revela a glória do Senhor, que os pássaros cantam e exaltam ao Senhor, que as árvores batem palmas ao Senhor. E por que não nós também nos unirmos a eles em louvor a esse nosso Deus tão maravilhoso, esse nosso Deus tão grandioso, esse nosso Deus que transformou a nossa vida e mudou por completo o nosso futuro, nos deu uma vida eterna. Eu queria glorificar o Senhor junto contigo, para vocês nessa noite e para mim nessa manhã. Amém? Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Que em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica
que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, que sustenta as nossas vidas, que sustenta o universo. Nós engrandecemos e te damos a honra, porque não há outro digno como tu, Senhor. Não há outro digno como tu, Senhor. A nossa alma se alegra em ti, Senhor. Nós nos regozijamos no Senhor, porque tu és o motivo do nosso canto, Deus. Tu és o motivo do nosso respirar, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei
Perdida estou sem ti. A ti, Senhor, gratos pelos teus benefícios, Senhor, gratos porque nós temos o Senhor conosco, Deus. A tua palavra nos diz que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Sem o Senhor nós estamos completamente perdidos, Deus. Muitas vezes perdidos nos nossos conceitos, perdidos na nossa incredulidade, perdidos, Senhor, nas nossas desesperanças e preocupações. Mas quando nós entendemos que nós temos o Senhor, Deus, quando nós entendemos que o Senhor é o Deus do impossível, quando nós entendemos que nada pode parar o Senhor e que Tu tens poder para todas as coisas, Senhor, a Tua paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Tu és nosso alimento, Jesus, Tu és o motivo do nosso respirar, a nossa vida, Senhor, e nós somos gratos a Ti por isso. Nós Te agradecemos, Deus, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Louvamos ao Senhor pela graça maravilhosa dEle, pelo cuidado dEle. E estamos nessa noite aqui, mais uma vez, já cantando, orando, e agora nós vamos estar louvando ao Senhor com a sua palavra, lendo um pouquinho e compartilhando um pouco do que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19. É um texto bem conhecido, é um texto bem rico em informações. É um texto que faz com que nós estejamos atentos com a nossa vida cristã. Esse texto ele vai em duas partes. Ele é um texto só, porém ele está subdividido, e nós vamos comentar ele somente na segunda parte. Eu vou ler agora a primeira parte para que você entenda o contexto do que eu vou estar compartilhando depois. Mas diz assim, no versículo 16: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, ele falou assim: se quer ter a vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Ora, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende
os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então esse é o primeiro texto ao qual Jesus está compartilhando com alguém. E o contexto aqui é porque Jesus ele não vem somente nesse momento e expressa essa palavra dessa forma para o jovem. Olha, vende tudo o que tens, dá aos pobres, seja praticante dos princípios, dos valores, dos mandamentos que o Pai deixou. Ele não colocou só isso daqui, mas ele vinha falando sobre o dever de nós estarmos relacionados uns com os outros, que numa relação mútua, num relacionamento de homem e mulher, do relacionamento de homem com homem, ou seja, de uma verdadeira amizade que ambos têm, ali pode ocorrer algo diferente, uma ação diferenciada, ou seja, uma atitude diferenciada de cada um faz com que haja produtividade, ou seja, as coisas acontecem da melhor maneira, fica mais evidente de que os dois juntos eles são mais fortes. Então uma boa amizade, um bom relacionamento, nós aprenderemos princípios, principalmente quando um errar e o outro está ali perto para ajudá-lo a reconhecer o seu erro e manter firme o valor e o princípio ali de viver uma vida em Cristo, de uma verdadeira vida em Cristo, e perdoando, amando constantemente, e sendo humilde para reconhecer quando se erra. Então ele não estava somente preocupado em falar para o jovem rico, olha, pratica, vende tudo o que tens. Não, ele tinha já algo que estava acontecendo, e ele mostra isso em alguns versículos anteriores. Na cura, quando ele fala da cura, quando ele fala sobre, quando ele está ali chegando em Cafarnaum, falando da dracma, alguém pergunta 2 dracmas, paga o vosso mestre as 2 dracmas. Ele, olha, então não se preocupe com isso daí, mas pague verdadeiramente o imposto, dê a César o que é de César. Ele fala também sobre a ressurreição, sobre ser pedra de tropeço, a parábola da ovelha perdida e assim por diante. Ele está preocupado com outras coisas, mas também com esse jovem ao qual começa a ter um diálogo com ele. E na sequência desse capítulo, desses versículos ao qual nós estamos vendo em Mateus capítulo 19, do versículo 16 em diante, quando para no versículo 23, é onde nós vamos nos deter um pouquinho, você vai observar algumas palavras ou algumas sentenças assim importantes, ao qual a gente vai estar comentando, tá bom? Mas diz assim do versículo 23 em diante: então, disse Jesus a seus discípulos. Então você vê aqui que Jesus ele já não está conversando com o jovem rico. Então aqui no diálogo do jovem rico, o jovem rico se aproxima dele, faz o questionamento, fala, o que eu tenho, o que eu preciso realizar para ter a vida eterna? Então ele vem no versículo 17 e diz assim, porque me perguntas acerca do que é bom, ou seja, existe só um que é bom, é Deus, aquele que é o nosso Pai celestial, porém, guarda os mandamentos, guarda esses mandamentos e começa a praticá-los, não somente tenha para você, mas pratique-os. No 18, e ele lhe respondeu, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, amarás o teu próximo. Tudo isso daqui no 18 eu acho muito bacana, é porque ele já vinha realizando essa tarefa, esses mandamentos, esses princípios aqui, esses comandos que ele estava dando para o jovem. Jesus já estava praticando, porque era Jesus, porém ele estava com aqueles discípulos, com a multidão, e sempre ensinando a mesma coisa. Mas para esse jovem tudo era novo, não para Jesus, e também não deveria ser para os discípulos, porém a gente vai chegar lá, vamos chegando, vamos avançando. No 20, replicou-lhe o jovem,
tudo isso eu tenho observado, o que lhe falta ainda? Olha, observado aqui pode vir num contexto de que tudo isso ele tinha praticado, tudo isso ele tinha observado, tudo isso ele tinha já realizado. Não amarás as coisas do seu irmão, não adulterarás, amarás o teu próximo e assim por diante. Mas Jesus ele observa não somente essa forma qual ele falou que tinha praticado isso, mas ele observa no 21, ele diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dá ao pobre e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então aqui ele deveria entregar tudo se ele quisesse ser perfeito. Olha, Jesus ele aqui nessa tradução aqui, vem dá dessa ideia que Jesus ele permite não que o jovem seja maior do que Deus ou maior do que ele, porque Jesus aqui não se preocupa com isso, mas a perfeição no sentido de, olha, se você quiser realmente ser puro, se você quiser realmente fazer de coração, deixa tudo lá, vende tudo, e depois que você se desprender de tudo isso daí, você vem e me segue. Aí é onde trava o jovem, onde a pessoa foi travada, onde esse jovem foi travado. No 22 diz: tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, ou esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele não abriu mão do texto, na verdade, não fala que na frente ele abriu mão, diz que aqui ele se retirou. No versículo 23, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vou 24 ainda. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos por parte, versículo por versículo. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico é difícil entrar. Aqui o contexto aqui está falando alguns como Russell Shedd, Carson, eles expressam a mesma ideia do que as escrituras dizem, que camelo pelo fundo de uma agulha era uma expressão, o camelo era o maior animal daquela época que os judeus tinham conhecido, que eles diziam que era impossível um camelo passar por uma porta pequena, do lado de um portão grande no muro da cidade. Porta essa que um homem atravessava também com dificuldade. Então, eu não sei se ele também faz aquela referência da porta estreita e a porta larga, a gente pode até pensar aqui, porém, se era difícil uma porta, um homem ter acesso ao outro lado, passando por ela porque ela era pequena, imagina um camelo, que seria maior do que o homem. Como seria difícil isso acontecer. Então, como era difícil a conversão de uma pessoa devido à dificuldade do despreendimento dos bens, do despreendimento das riquezas, do despreendimento daquilo que estava prendendo o seu coração, ou seja, onde o seu coração estava o teu tesouro. Então, no caso daquele jovem, estava as riquezas. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? É porque Jesus ele não está falando mais com o jovem. Jesus já está explicando ou ensinando no 23 para os discípulos. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, de que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Mas não porque ele não possa se converter, não porque ele não
consiga visualizar a graça, entender o processo, ou que o Espírito Santo de Deus não venha o convencer. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ou seja, é mais fácil o camelo passar naquela porta, naquele buraco que é estreito, do que o rico chegar ao reino dos céus. Ele não está dizendo que é impossível. Então, ele está dizendo assim, é impossível isso acontecer. É impossível. Tudo bem. No versículo 26, Jesus, fitando nele o olhar, disse-lhes: isto é impossível ao homem, mas para Deus tudo é possível. Então aqui nós entendemos que Romanos, Romanos 3, 23, que todos pecaram, separados estão da glória de Deus, se eu não me engano, é esse o texto, mas só para relembrar aqui. É o texto que a gente decora, mas às vezes a gente não fica praticando. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma necessidade ao qual, quando nós nos desviamos, quando nós saímos daquilo que é original, do Deus Altíssimo, nós perdemos o foco, nós nos embrenhamos por outro caminho, nós caminhamos em caminhos ao qual não é o caminho da obediência. Bem, quero fazer uma observação aqui, que aqui, tanto para o rico quanto para aquele que não tem, que seria o pobre, também todos passam por perigos, perigos esse ao qual nós não observamos. O perigo que corremos quando acreditamos em outras coisas que não é o Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então aqui, todo aquele que nele crê, ele vai ter essa vida eterna. Todo aquele que nele crê será obediente. Todo aquele que nele crê, ele abrirá o coração, e esse coração será transformado, e essa vida será transformada, e essa vida habitará nele e terá uma qualidade diferenciada da vida comum, ou da vida que ele levava, que não será mais comum, porque ele vive essa vida em Cristo Jesus. Ele mantém a vida dele aqui, porém ele tem a vida espiritual, o caminho de Deus direcionando na sua vida terrena. Então aí a gente vai, como Paulo mostra em Gálatas 2, já não vivo mais eu. Então ele expressa que ele está vivendo a vida dele baseado na direção que o Cristo está dando para ele, porque morreu e deu essa nova vida, mantendo a mesma vida embaixo, mas essa nova vida em Cristo Jesus. Só que aí ele corre o perigo de que a mente dele, o coração dele esteja em coisas, ou obtenha coisas, traga para ele coisas ao qual não foi Cristo que deu. E se ele deu, ele está utilizando da forma diferente. Por exemplo, vamos falar sobre a parte indígena. Então, eles acreditam no ser supremo, o sol, talvez, que dá a vida, energia, dependendo do lugar da tribo indígena, mas ele descaracteriza Cristo porque ele não conhece. Então, corre o risco dele ter a ideia de uma revelação natural, geral, mas não ter a revelação do Cristo, o qual é necessário para conhecer a vida eterna. Aí nós cairíamos naquele questionamento: mas ele vai ser salvo ou não? A Bíblia diz que não é impossível isso para Deus. A conversão do homem não é impossível para Deus, é possível para Deus, porém impossível para o homem. O homem
ter o seu próprio caminho estabelecido, direcionado por si só, isso não pode acontecer. Isso não consegue acontecer, porque quem nos mantém no caminho da salvação é Cristo. Quem nos dá a salvação é Cristo por meio da fé, diz Efésios 2:8. A fé vem dele, a salvação é dele, a graça ao qual nós não merecíamos é dele. É dele. Mas é fato que na nossa vida, mesmo conhecendo a Cristo, o que acontece aqui, mesmo isso daí, nos tira do foco. Quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Nós corremos o perigo de acreditarmos em pessoas. Nós corremos o perigo de acreditarmos nos nossos bens materiais. Nós corremos o perigo de acreditarmos no nosso intelecto, na nossa capacidade humana. Nós corremos o perigo de fazermos o que nós achamos que devemos fazer para ter uma vida plena ou saudável, ou produtiva, ou merecedora de aplausos, de alcançar status, mas não olharmos para o Cristo, não sermos salvos pelo Cristo, porque nós estamos presos como esse jovem, presos nas riquezas, preso no nosso próprio entendimento, preso no nosso próprio conhecimento, preso em coisas ao qual o Senhor nos deu para utilizarmos para que Ele seja glorificado. No 27, diz assim: Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e seguimos, que será, pois, de nós? Então, aqui Pedro está compartilhando com Jesus assim: olha, nós deixamos tudo. Na verdade, Pedro, eu acho que está tentando lembrar a Cristo do que aconteceu lá no capítulo 4, versículo 18 em diante, ao qual Jesus está passando no lago lá da Galileia, ou no mar da Galileia, e dizendo assim: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro ali, em outros, talvez Lucas explique melhor, e Marcos, sobre que o negócio de Pedro era um negócio familiar, era uma empresa ao qual eles tinham sustento. Então eu posso dizer para você que Pedro abriu mão de tudo para seguir ao Cristo. E Pedro aqui, ele se incomoda com esse ensinamento, nesse sentido, no bom sentido aqui, ao qual, olha, nós largamos, nós deixamos, eu tinha alguma coisa lá, alguém tinha alguma coisa, mas como que nós teremos a vida eterna? E nós que largamos tudo? E aí, o que isso vai acontecer? Eu queria que você fizesse uma pausa e pensasse um pouquinho sobre esse momento de conversão que você teve. Aquilo que você deixou para trás, às vezes foi muitas coisas. Você teria uma possibilidade de ter, talvez vou exagerar aqui, 200 casas de aluguel aqui. Talvez você teria sido dono de várias empresas. Talvez você teria sido dono de lojas de carro. Talvez você teria sido dono de empresas de tecnologia. Porém, Cristo te chamou e você abriu mão daquilo que era o seu entendimento para fazer a vontade do Pai. E Jesus dá uma resposta para Pedro. Aqui, nesse perigo das riquezas, o perigo de acreditarmos em coisas que Deus ele não está preocupado. E eu quero fazer menção de que riqueza não é o problema, ser rico não é o problema. No Velho Testamento, nós temos vários homens ao qual foram ricos. Nós temos algumas pessoas que vivenciaram isso, mas abriram mão para servir a Cristo. E mesmo aqueles que eram ricos, abriam mão dos seus bens para servir a Cristo ou a Deus com as suas riquezas. Ou seja, ele estava mais interessado com uma riqueza do reino de Deus espiritual do que com a riqueza material.
Então, o perigo que corremos quando acreditamos em coisas ou no nosso próprio entendimento, primeiro, é não termos a segurança que Cristo nos daria. Quando acreditamos no nosso entendimento, nós perdemos a segurança. Quando acreditamos no nosso entendimento, nosso próprio entendimento, nós perdemos a ideia da proteção do divino. Quando nós estamos seguros no nosso próprio esforço físico, nós perderemos todo esse conjunto ao qual Cristo diz: olha, eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Ele não vai abrir mão de nos servir, porém nós abrimos mão de estarmos com Ele, de termos Ele como nosso pastor, de termos Ele como o cuidador da nossa alma, da nossa vida, porque nós queremos andar segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento, e não é correto isso, não é isso que as Escrituras nos apresentam. Quando isso acontece, com o perigo que corremos, quando acreditamos no nosso próprio entendimento, nas coisas, no nosso próprio esforço físico, segundo, estaremos presos, estaremos enclausurados, estaremos travados, não andaremos, não faremos nada, porque nós estamos fixos em um lugar ao qual nós não conseguimos sair. Salmos 40, versículo 1 e 2, acho que é o 1, na verdade, deixa eu só confirmar aqui que me veio à mente. O Salmos 40 explica bem isso que o salmista está querendo expressar. Ele diz: esperei 40. Esperei confiamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Mas olha o 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Sabe, irmãos, quando você está num lamaçal, quando você está num lugar que as suas pernas estão presas, quando você sai daquilo, quando você está muito tempo sentado, você não tem fixação, você não tem firmeza nas suas pernas. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu esperei ele me tirar dali, porque com a minha própria força eu não conseguiria. Eu estou parafraseando esse texto aqui, mas ele está dizendo assim: olha, eu esperei confiamente. Em outras traduções diz: eu esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. Então ele fez esse trabalho que necessitaria na minha vida e ainda firmou os meus passos. Ou seja, a vida que eu tinha antes não é a mesma que eu estou tendo hoje, porque ele está me ensinando. Ele está me ensinando a fazer, a caminhar passo a passo, step by step, passo a passo. Nós temos que aprender a caminhar com o Senhor. Então não é uma coisa de uma hora para outra, ao qual ele saiu daqui e já está correndo, caminhando, como alguns milagres que nós observamos nas Escrituras. Mas aqui ele está dizendo que é passo a passo, é devagarzinho, é gradativo. Obter esse conhecimento da salvação em Cristo Jesus, ter a nossa vida espiritual, essa vida abundante em Cristo aí no dia a dia, a vida diária. A santidade de Deus vem gradativo sobre nós. Mas o perigo que corremos quando acreditamos em outras coisas, no 3, seremos egoístas e orgulhosos, porque nós acreditaremos sempre no nosso braço forte, nós acreditaremos sempre que nós mesmos poderemos realizar, que nós mesmos poderemos alcançar, e chega ao ponto de alguns entender que eles mesmos podem ser salvos, ao qual não é o que a Bíblia expressa. Precisamos entender que ser regenerado
Aí é onde nós iremos ver agora esses 2 versículos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguem, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vos assentará em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ser regenerado, cuidado, é ter a vida, ter os bons hábitos, é quando nós temos a Cristo Jesus, e esse Cristo Jesus vai estar nos purificando. O texto aqui que eu marquei, de Atos, capítulo 3, versículo 20, diz assim: a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele, o Cristo, que já foi designado, Jesus. Então Cristo foi designado para que a presença dele traga refrigério na vida do ser humano. Então quando esse homem é regenerado, é porque o Cristo entrou, é porque o Cristo transformou, é porque o Cristo se faz presente na vida dele. É só por isso. A presença do Senhor, vem dos tempos de refrigério, que envie o Cristo já vos foi designado. Então é o Cristo que vai vir e dar vida, vai trazer bons hábitos, vai fazer com que a vida dele não seja mais comum ou normal, porque ele tomará posicionamento diferente. E nós precisamos também, da segunda coisa, tomar parte da batalha, que é servir o rei. Quem toma parte daquilo que o Cristo designou para ele depois que nós nos convertemos, nós aprenderemos que ele nos dará o que nós precisamos, ao qual ele está dizendo aqui: e todo aquele que estiver deixando casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então aqui não é que você tem que largar tudo e ir para o Oriente Médio, ir para a Ásia, mas é servir a Cristo. Você sim deve largar a vida velha, largar os hábitos antigos, largar a prática do pecado e viver uma vida em Cristo Jesus. Aí você vai ter esse deleite de servir, de ser uma ovelha do Senhor, deixar a velha vida para trás e viver a vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Pedro, ele estava lá no mar da Galileia, costurando suas redes, pescando, estava fazendo o seu trabalho. Cristo falou: olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, Pedro, a partir daquele momento, ele começou a seguir a Cristo. A vida dele foi de imediato transformada? Não sei, talvez não. Mas passo a passo foi acontecendo a transformação na vida de Pedro. Se esse jovem tivesse tivesse deixado com que esse conselho que Jesus deu para ele fosse realmente importante na vida dele, ele tivesse vendido e dado aos pobres tudo, talvez a vida dele teria sido diferente. Eu quero dizer que a vida velha nós temos que deixar para trás, as práticas do pecado nós temos que deixar para trás, servir Satanás e suas mentiras nós temos que deixar para trás, nós temos que viver a vida em Cristo, essa vida perfeita que é vida em Cristo Jesus, que só pode acontecer quando nós recebemos Ele verdadeiramente dentro dos nossos corações. Quando nós estamos perdidos é porque nós não temos esse Jesus dentro do coração. Quando nós temos velhos hábitos é porque nós devemos olhar e mudar as práticas das nossas vidas. Se eu tenho prática da mentira, eu tenho que deixar isso de lado. Se eu tenho a prática do roubo, eu tenho que deixar isso de lado, como Paulo falou aos Efésios. Quem roubava não rouba mais. Quem furtava não furta mais. Quem mentia não mente mais. Porém, ele não é só deixar, é também praticar. Então, em vez de roubar, ser generoso. Em vez de mentir, ser verdadeiro. Então, essa graça maravilhosa vem para nós, mas também vem com uma condição ao qual nós temos que praticar
essa vida eterna. O perigo de nós acreditarmos em nós mesmos é porque nós não teremos segurança. O perigo de nós acreditarmos no nosso entendimento é porque nós seremos presos no nosso conhecimento ou no conhecimento da filosofia, da sociologia e qualquer outro, menos o conhecimento do Deus Altíssimo. O perigo de que corremos de acreditarmos no nosso próprio entendimento, nas nossas próprias conquistas no materialismo, é porque nós seremos homens presos, homens egoístas, homens orgulhosos, ao qual acha que não depende ou não dependerá de Deus, do Deus Altíssimo. Uma coisa eu me lembro que alguém disse assim: evangelizar jogador de futebol é muito difícil, porque quando você fala assim para ele, você precisa de Cristo, ele diz assim: eu não preciso de Cristo, você precisa de Cristo, porque eu tenho tudo e você não tem nada. Ele está totalmente enganado, porque a riqueza não é o nosso alvo, os bens não é o nosso alvo, o conhecimento totalitário de todas as coisas não é o nosso alvo, mas o conhecimento do Deus Altíssimo é. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ao qual nos dará sabedoria para colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos do método cognitivo de repetição do dia a dia, ou seja, saber tomar decisões, saber ter uma vida boa é saber viver em Cristo Jesus, é aceitar a Cristo Jesus, é receber a Cristo Jesus. E o meu desafio para você é que você, nessa semana, você consiga olhar esse texto, talvez de uma forma diferente, e você consiga falar com o seu vizinho: olha, você precisa conhecer esse Cristo que diz que nos dará a vida eterna. E quando nós recebemos Ele dentro do nosso coração, quando nós recebemos essa vida eterna, Ele nos dará muito mais ao qual nós precisamos, seja material e também emocional e até espiritual. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor deixe sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe, meu querido. Espero que essa mensagem tenha encontrado espaço no seu coração. E fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho pela igreja que nós amamos tanto. Deus, que o Senhor possa ouvir o seu clamor e a sua oração. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom o tempo todo. Então, nos livra de estarmos em caminhos ao qual não é da tua vontade. E nos coloca no caminho reto, como diz o salmista, o caminho perfeito, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por essa palavra que veio aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a colocarmos a palavra em prática em nossas vidas, que possamos trabalhar na obra do Senhor, primeiro orando, intercedendo pelas vidas, orando, intercedendo pelos pastores, pelos missionários, que a palavra do Senhor alcance os 4 cantos da terra e que muitos sejam alcançados para a glória de Deus. Na próxima quarta-feira teremos o nosso culto de adoração e aprendizado da palavra de Deus. Queria incentivar você, meu irmão, a participar através do Zoom ou através do Facebook ou do YouTube. Mas estamos usando esses 3 aplicativos, mas gostaria que você fizesse o esforço e conectasse através do Zoom. E assim podemos ter um culto mais participativo e interativo e que Deus continue a edificar a nossa igreja através dos cultos online para a glória dele e que assim possamos também participarmos da obra do Senhor. Vamos encerrar com a bênção do Senhor. Que o amor do Deus Pai, que a graça e a paz de Jesus, que a comunhão e a presença e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com toda a família de Deus espalhada em toda a terra. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. E assim encerramos o nosso culto e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Até quarta-feira, se Deus assim permitir.